Na parte anterior. E se forem só esses, tem algum problema? Heiser dá um sorriso e fala. Nenhum, é só que, então ele estala os dedos, invocando seus servos e fala. Eu já tenho 15 servos, ou seja, tenho todas as peças, disse com um sorriso orgulhoso. Continuando de onde paramos no último episódio. Rias e Heiser discutiam sobre Rias se casar com Heiser, e como proposta, Graff ia sugerir um rating game, e com isso após o deboche de Heiser Rias e fala. Então já que está tão confiante, não vai ter problema se Oisei participar. Heiser fica com raiva e fala. Mas isso é proibido. Graff então fala. Eu não vejo problemas nisso, falou com sua típica postura séria, e sei para irritar ainda mais Heiser fala. O que foi franguinho queimado? Tá com medo de um verme inútil como eu RW esfregar a cara no chão? Heiser fica com puro ódio de Issei e fala. Seu. Então Issei faz uma imitação de uma galinha enquanto fazia o som de pó, fazendo que os membros do clube de ocultismo tivessem que segurar a gargalhada, enquanto Heiser apertava os punhos com muito ódio. Então ele fala apontando para Issei e fala com mais profundo ódio. Garoto, saiba que quando entrar na arena, considere-se um homem morto, falou enquanto criava um círculo mágico e saia dali com suas servas. Onde se fala. Que cara mais exibido, falou enquanto coçava a cabeça, porém não tira o mérito de ele ser mais forte que você Rias, disse olhando para a herdeira dos Grimory, que estava visivelmente incomodada pela fala de Issei, mas sabia que o que ele falava era realidade. Rias então o senta na sua cadeira e fala. Você está certo, além da diferença de experiência, temos uma desvantagem numérica bem clara, falou séria. Issei pensa em uma solução para aquele problema, e uma lâmpada surge em sua cabeça e então ele fala. Já sei, que tal nós treinarmos juntos? Falou Issei com um sorriso animado. Rias pensa um pouco sobre isso e fala. Bem, vendo seu nível de força, não é de se espantar que você possa nos treinar, falou com um sorriso. Então Issei fala. Se quiserem conversar mais sobre isso, nos encontramos na frente da minha casa. Se tiver um lugar isolado para treinarmos, me mandem as coordenadas, disse se virando e saindo de lá. No outro dia, Issei estava na entrada de sua loja, quando recebe uma mensagem de Rias, dando a localização sobre um local para eles treinarem. Então Issei vai correndo até o clube de ocultismo, encontrando todos com roupas casuais carregando malas. Issei dá um sorriso e fala. É até estranho ver você sem seus uniformes, já até achei que fosse parte de vocês kkkkkk, falou divertido, onde todos ficam como uma gota na cabeça e a Koneko fala, vendo que Issei ainda estava com sua roupa normal fala. Você só tem essa roupa. E, agora que eu reparei, porque sinto que esse manto não é uma roupa normal? Issei dá um sorriso e fala. Bem observado, você está certa pequena Koneko, essa roupa, ou melhor dizendo, meu sobretudo, ele tem o sangue estagnado de milhares de demônio e monstros que matei durante muitos anos, então meio que ele ganhou algumas características sobrenaturais, explicou. Akeno se aproxima e começa a cheirar Issei e fala. Mas não sinto o cheiro de sangue ou de algo estragado nele. Na verdade, tem até que um cheiro agradável. Falou com o rosto um pouco vermelho. Koneko se aproxima também vermelha e Issei começa a cheirá-lo, e fala. É verdade, tem um cheiro muito bom. A Ásia que estava com ciúmes se aproxima e pergunta para Issei. Posso sentir também? Falou bem envergonhada, Issei que já estava com uma poker face e fala. Bem já que sou um perfume ambulante, por que não é? Falou como uma gota na cabeça. Ásia se aproxima do albino e começa a cheirá-lo, fazendo uma cara de encantada com o cheiro. Rias vendo aquilo fica muito enciumada e fala. Já está bom, vamos logo, falou muito enciumada, então as garotas obedecem e se separam de Issei, e assim, todos partem em viagem, onde cada um pega uma mala, e a de Issei, por ele ser o mais forte, não se importou de pegar a mala maior e mais pesada. Enquanto estavam no caminho, o grupo conversava alegremente. Até que enquanto estavam em uma subida de um vale Issei pergunta. Ei Kiba, sei que pode soar estranho, mas você poderia me ensinar a arte da esgrima? Kiba fica surpreso e fala. Mas você já não sabe usar suas espadas. Falou bem surpreso com o pedido.
Na verdade não, tudo que sei e faço com as espadas eu uso no mais puramente instintivo. Eu nunca tive um tutor de verdade para me ensinar a arte da espada, falou coçando a cabeça. Kiba dá um sorriso e fala. Eu ficaria mais do que contente em te ensinar, falou com um sorriso de companheirismo, enquanto fazia um sinal de punho, onde se corresponde. Akeno, que estava mais à frente deles, fala. Se você quiser eu posso te ensinar a como usar magia. Issei assente e fala. Eu agradeceria muito, falou com um sorriso gentil, deixando a cabelos escuros muito vermelha. Koneko, que estava um pouco atrás, fala. Se você quiser posso te treinar também. Falou também um pouco vermelha. Seria ótimo, gostaria de me ensinasse alguns golpes, falou ainda com seu sorriso calmo, deixando ela muito corada. Enquanto Rias no final da subida observava tudo. Após terminar a subida, Issei avista uma mansão, e fala. Cara, a família da Rias é muito rica para fazer essas mansões, então todos entram e vão aos seus quartos, aonde foram colocadas todas as bagagens. Ainda dentro da mansão, o grupo se encontra com Greifia, que cumprimenta a todos e fala para Rias. Já foi decidido, o Hatching Game será realizado em 10 dias. Vocês terão esse tempo para ficarem mais fortes. Agora, se não se me derem licença, tenho outros assuntos a resolver. Falou desaparecendo em um círculo mágico. Após isso, todos vão aos seus quartos. Já nos quartos, Issei coloca seu manto pendurado, enquanto tirava as roupas velhas, junto de Kiba. O que deixou o loiro impressionado foi o colar de Issei, que era bem bonito, e tinha uma fraca aura mágica saindo dele. Kiba então pergunta para Issei, enquanto ele trocava suas roupas. Ei Issei, o que é esse colar que você tem? Issei fica com uma cara séria e triste e fala. Esse foi um dos últimos presentes que minha verdadeira mãe me deu, falou pegando o colar e o olhando, tendo a lembrança daquela noite terrível. Kiba percebe que era um assunto delicado para o albino e fala. Me desculpe, não sabia que era um assunto delicado para você. Issei nega com a cabeça e fala. Não se desculpe, as coisas ruins que houveram no passado, fica no passado, o importante é nós aprendemos com elas e seguirmos em frente. Fala terminando de se vestir, e então ele decide perguntar uma coisa que eu deixo curioso. Eu também queria saber de uma coisa. Durante a nossa luta na igreja, você falou que odeia os padres e anjos caídos. Qual é a razão disso? Claro, não precisa responder se não quiser. Kiba dá um suspiro e fala sério. Não posso falar muito, pois ainda me dói muito lembrar disso, mas posso te dizer que graças a eles, eu quase acabei morrendo e se não fosse pela presidente, provavelmente eu estaria morto. Issei compreende e dando um tapa nas costas ele fala. É meu amigo, parece que nós dois tivemos um passado entanto. Falou brincalhão, Kiba dá um sorriso triste e assente. Após alguns minutos, no lado de fora da mansão, Issei e Kiba estavam frente a frente, ambos segurando espadas de madeira, então Rias com o juiz fala. Que a luta comece. Assim Issei partiu para cima de Kiba com um corte na lateral, onde o loiro se defende com dificuldade, devido à força do golpe, mas ele não deixa barato e tenta atacar com um corte na direita, que é defendido por Issei, e assim foi feita uma disputa de espadas. Inicialmente, Issei tinha um pouco de dificuldade, pois Kiba tinha uma esgrima muito mais polida que a dele, o que compensava a diferença de força entre eles, ainda mais que o albino estava se segurando, já que Kiba tinha que se concentrar na luta, senão ele poderia ser acertado a qualquer momento. Não só isso, como percebeu que a cada golpe que ele e o albino trocavam, parecia que Issei ficava mais habilidoso, se adaptando ao estilo de Kiba. Em um momento, Kiba viu uma abertura, e tentou atacar como uma estocada, mas na verdade era uma falsa má postura. Assim, Issei consegue desarmar Kiba e coloca sua espada no seu pescoço e fala. Tuxe. Parece que caiu na minha malandragem, disse com um sorriso. Kiba então dá uma pequena risada e fala de mãos para cima. Ok, eu me rendo. Issei então embanha sua espada e fala fazendo uma reverência. Muito obrigado por me ensinar a arte da espada. Agora partiu para a segunda aula. Então Issei foi para sua segunda aula, que era controle mágico, essa aula sendo ensinada por Akeno. Em um dos cômodos da mansão, Issei, Akeno e Asia estavam em um quarto com uma mesa, onde a Cabelos Roxos explica.
Para controlar a magia, você deve primeiro conduzir sua aura para uma parte específica do seu corpo, para poder gerar e concentrar a magia. Para facilitar, fiquem com a mente limpa, sintam o fluxo da magia através de seu corpo, e depois a coloquem para fora, falou aconselhando os dois, e se sente. Fechando os olhos, ele começa a seguir as dicas de Akeno, sentindo primeiro sua aura, depois, a concentrou a mesma em sua mão direita, que estava estendida aos poucos. Ele sente a magia pelo seu corpo, e depois de a conduzir até a sua mão, um brilho roxo/dourado surge, e sem ainda com os olhos fechados pergunta: eu estou fazendo certo? Akeno fica surpresa e feliz e fala: veja você mesmo, e Seikun. Então o Ryodou abre seus olhos, e vê o brilho em sua mão e fala: quem diria que eu poderia criar algo além de barreiras e rajadas de energia com magia? Falou passando a esfera por entre os dedos como se fosse um anel. Olha só, eu consegui. Falou Ásia emanando sua magia de cor verde. Akeno fala contente: parabéns Ásia e Issei, parece que ambos têm uma grande afinidade com a magia, então vamos passar para a próxima parte. Ela então traz uma garrafa de água e fala: agora vocês já conseguem sentir as suas magias, agora vou ensiná-los a como usá-la. Falou criando gelo de dentro da garrafa, congelando a água completamente e logo em seguida a transformando em espinhos de gelo, que destroem a garrafa de dentro para fora. Akeno então explica os conceitos básicos da magia, e Sei demonstrou-se muito talentoso para a manipulação da magia, tanto que conseguiu manipular a magia a tal ponto, que conseguiu transformar um carvão em diamante bruto, dando de presente para Akeno, como forma de agradecer seus ensinamentos, o que faz ela ficar muito vermelho com esse gesto gentil. Após isso ele se despede e vai para seu terceiro treinamento. Luta corpo a corpo, sendo ensinada por Koneko, que era no meio da floresta. Ambos se cumprimentam antes de aula. Espero que tenhamos uma boa luta, falou Issei em uma posição de combate. Eu também, mas não espere que eu pegue leve, falou Koneko e assim a luta começa. Koneko avança com um chute de direita, mirando as pernas, Issei pula e tenta dar um chute de cima para baixo na cabeça, mas ela desvia se agachando e dando uma cotovelada no estômago, mas por sorte Issei conseguiu se defender a tempo, colocando os braços cruzados, fazendo ele voar para trás, mas graças à sua agilidade ele conseguiu se segurar em uma árvore, e a usando de apoio, ele tem uma ideia, ele começa a saltar de árvore em árvore, cercando a Koneko que estava com dificuldade de o acompanhar, e depois ele dá um ataque de frente, desferindo um chute de esquerda, na diagonal, onde o golpe passa de raspão, mas ela ainda sente o impacto devido à pressão do chute, sendo empurrada para o lado violentamente. Sem dar tempo de se recuperar, Issei avança contra Koneko com um soco de direita, onde Koneko segura seu braço e tenta imobilizá-lo, mas Issei consegue se soltar abatendo contra o chão com força, fazendo a pequena soltar saliva devido à força. Ela se levanta com dificuldade e desfere um soco em direção ao peito de Issei, mas ele desvia seu soco com as palmas das mãos, fazendo ela passar direto por ele, que desfere uma série de socos no estômago, fazendo ela recuar, com uma feição de dor. Então Koneko fala um pouco dolorida: você é muito bom, Issei Senpai, mas no próximo golpe usarei toda a minha força, falou emanando uma aura impressionante. Issei fica animado e fala: está bem, se é assim eu também vou lutar a sério, disse emanando sua aura. Então ambos avançam um contra o outro, e no momento que se aproximam, ambos trocam o último soco, chocando seus punhos um contra o outro, fazendo o solo abaixo rachar, enquanto usava sua força para se sobrepor ao outro. A onda de choque foi tanta que as árvores de toda a floresta sentiram o impacto da colisão, e até mesmo os outros membros do grupo de Ries escutaram aquele som que parecia um estalo. Então o grupo preocupado vai até a origem do som, vendo uma cena inusitada. Issei estava sentado ao lado de Koneko, que estava inconsciente, e ao redor dos dois tinham várias árvores quebradas e tombadas. Issei olha para Ries que se aproxima preocupada e fala: ela está bem, acho que ela só usou muita força, falou pegando a pequena Koneko em seus braços, em uma posse nupcial e a leva até mansão, a colocando na sua cama e saindo para fora do quarto, fecha os olhos e dá um leve suspiro, e depois de repetir isso algumas vezes ele fala: bem, acho que vou dar uma andada.
3 horas depois, Issei estava retornando para casa, quando Ryazu chama para realizar seu quarto e último treinamento, que quando ele ouviu, ele ficou tão surpreso quanto decepcionado, já que era utilizar magia para fazer comida. Nessa, ele estaria com Ásia e como explicado por Ryazu, eles teriam que aprender a fazer isso eles mesmos. Então a Ásia começou a ferver água usando sua magia, enquanto Issei pensava. Nunca imaginei usar magia para fazer comida. Sempre me pareceu uma coisa distante. Bem, não custa tentar. Então Issei pega uma cebola e a observa enquanto pensa. A cebola tem uma casca que a protege do ambiente, ela servir como uma armadura. Se retirar a casca, ela estará indefesa contra o exterior. Espera, armadura, casca. Ambos são bem parecidos. Será que eu consigo retirar a casca dessa cebola, sem destruir o resto? Então Issei fecha os olhos e concentrar sua magia na mão, a controlando para não ser muito fraca e nem muito forte. Issei, mas que incrível, falou Ásia surpresa. Issei abre os olhos e olha para ela enquanto fala. O que foi? Olha, disse apontando para a mão de Issei, onde estava a cebola perfeitamente descascada. Issei dá um sorriso e fala. Bem, vou tentar mais umas 3 vezes, deve ser o suficiente, e assim foi feito. A cada cebola descascada, Issei percebeu que ficava mais fácil controlar a magia dentro de si. Então Issei fez o mesmo com algumas batatas, mas chegou no seu mais difícil oponente, a carne. Diferente das anteriores, a carne não se descasca, e sim se assa ou cozinha. Issei então fala, se eu quiser que corte, vai cortar, e fechando os olhos, ele imagina sua mão como uma garra de uma besta como o leão, que é muito afiada. Na sua mente ele imagina ela tão afiada que poderia até cortar o metal mais duro da existência, e na sua mão começou a emanar uma aura que se condensava e formava uma mão roxa, com detalhes em dourado, com um movimento de mão. Aquela mão espectral acompanhou seu movimento, cortando a carne em 5 tiras, e depois fez outro movimento, cortando novamente as tiras. Então ele abre seus olhos, e vê Ásia encantada, vendo o que Issei fez. Após mais alguns minutos, onde todos estavam reunidos, até que a Koneko um pouco dorminhoca fala. Por quanto tempo eu apaguei? Umas 5 horas, falou Akeno, deixando ela surpresa. Então Issei fala um pouco sem jeito. Acho que me animei um pouco demais. Desculpe, falou fazendo uma pequena reverência. Está tudo bem. Isso só prova que você é forte. Foi minha culpa em ser fraca, falou de cabeça baixa. Issei se aproxima dela e coloca sua mão no seu ombro e fala. Você não é fraca, Koneko-chan, se você se esforçar, tenho certeza que poderá se tornar muito forte, falou com um sorriso sincero, fazendo a garota gato olhar em seus olhos, vendo que o que ele falava era do coração. Ela então o sorriso um pouco vermelha e fala. Você está certo, vou ficar mais forte, tanto pela presidente, como para mim mesma, falou determinada. Issei dá uma gargalhada e fala. Isso mesmo, grande guerreira Koneko, mas agora, vamos batalhar contra o jantar. Ela assente e ambos se sentam em uma grande mesa. Depois comerem, todos vão dormir. No meio da noite, Issei acorda e sai do seu quarto o mais silenciosamente possível. Ele então vai em meio às árvores e aponta sua mão direita para uma árvore e pensa. Se eu dominar essas 2 habilidades, poderei aumentar meu arsenal. Então ele usa magia, estourando a casca de uma árvore, e ele fala. Droga, não é rápido bastante. Depois de algumas horas repetindo isso, ele consegue realizar quase que instantaneamente a sua técnica suprema. Armor Breaker, quebrador de armaduras, que poderia facilitava a quebra de armadura de seus oponentes com facilidade. Depois ele treina sua segunda habilidade de corte, e depois de treinar bastante, ele domina a habilidade Devilbringer, conseguindo a realizar com as 2 mãos, dando até outras utilidades como agarrar um oponente, o trazendo até você ou indo em direção a ele, segurar coisas no ar, e até mesmo utilizar de impulso adicional caso queira saltar ou ganhar velocidade. Obis. Eu sei que os Devilbringer são do Nero, mas aqui vai ser do Dante. Por quê? Porque sim kkkk, fim da nota.
Então pulamos os 10 dias para o início da disputa de Riser contra Rias. Nesse meio tempo, ao mesmo tempo que Issei aprendia com o grupo Gremory, ele também ensinava e treinava o grupo para que ficassem mais fortes, o que aumentou ainda mais a amizade entre eles, principalmente com Rias, que explicou para ele o porquê daquele jogo, deixando ele muito triste e irritado por no inferno as pessoas não tinham escolhas, e o destino de todos os demônios estava marcado pela sua classe sangue, e então ele jurou para Rias, e para si mesmo, que quando ele se tornasse mais forte, ele acabaria com essas regras e iria criar as suas próprias. Ainda nesse meio tempo, graças ao conhecimentos de Ásia sobre exorcismo, bolaram uma estratégia para derrotar Riser e seu fator de cura, e inclusive, o grupo se surpreende por Issei não sentir nenhum dor ao tocar ou beber água sagrada, ou recitar a Bíblia, o que deu uma baita dor de cabeça em todos ao fazer isso já na arena de luta, que era uma base de Rias, que era o local do clube, contra a base de Riser. Todos estavam do lado de fora incluindo a Rias, e então Issei fala com um sorriso: vamos comer franguinho assado hoje. Bem gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. E se puderem comentem o que vocês acharam e se inscrevam nos canais na descrição. Bem, esse foi o vídeo e fui.